não é justo. Toda vez ele vai antes, eu sou obrigado a ficar, né? Então é isso que acontece. Eu fico pra fazer o resgate aqui, ele vai pra fazer o pêndulo do outro lado, pra gente conseguir fazer o resgate, né? Então essa é a consciência do Lael, essa consciência do avatar, a consciência avatárica. Dois aspectos que eu queria comentar para vocês conhecerem um pouco mais do Lael, né? Primeiro, o Lael humano nas nossas viagens e depois um pouco do que ele contava da história dele de vida, de toda a sabotagem que ele recebeu na vida dele também, né? Durante esses anos, para não despertar a consciência dele. O Lael era um cara com um humor incrível, assim, sempre brincando, sempre sacaneando, né? Sempre soltando uma piadinha. Aquele jeito, quem fez curso presencial com a gente, o Lael era daquele jeito o tempo todo. O tempo todo. Até quando estava só eu e ele no quarto, ele estava sacaneando, ele estava fazendo uma gracinha, estava fazendo alguma coisa. O Léo é um irmãozão mesmo. Ele é muito zeloso. Eu falo porque pra mim ele é, né? Não deixou de ser. Ele é muito zeloso. Ele sabia exatamente o que falar e na hora certa de falar as coisas pra gente. Ele conseguia captar a emoção e a energia de cada um e ele tentava, você via que ele ficava meio que agoniado, assim, querendo que as pessoas ao redor dele ficassem bem, sabe? E ele era um palhaço, né, também. A gente ria o tempo inteiro com ele. Era nervoso. Às vezes era um rabugento, às vezes baixava um rabugento nele, que a gente ria mais ainda. Mas ele, no geral, ele era muito palhaço e muito, muito carinhoso, assim, muito zeloso. Ele queria sempre ter certeza que a gente estava bem. Mandava áudio perguntando. É sempre assim, ele era muito amor. O Lael, eu sempre falo assim, que ele era a representação genuína do amor para mim. Mas quando tinha que falar sério, falava sério. Quando tinha realmente que sentar, e algumas vezes, muitas vezes, a gente sentou para falar sério. E algumas conversas eu vou guardar no meu coração comigo, com certeza absoluta. Algumas mensagens que eu ainda tenho até hoje no celular, de mensagens de voz e tudo mais, vou guardar comigo. Confidências, inclusive, sobre coisas que ele falou, pelo menos para mim, eu nunca contei isso para ninguém, ninguém nunca sabe disso. E uma dessas coisas que ele falou para mim assim, pô, as pessoas não sabem que eu brinco, assim desse jeito que eu brinco, para disfarçar minha dor. Ele falava, não dor física. Ele falou assim, eu brinco para esquecer um pouco dessa dor de estar aqui como consciência, encarnado, preso nesse planeta. Essa dor que eu tenho, constante, de consciência, de impotência, de prisão. Essa dor que eu sinto o tempo inteiro. Eu preciso brincar. Eu preciso fazer gracinha, eu preciso me distrair. Porque toda vez que eu não tô brincando, essa dor vem e me toma. E como eu saía do corpo quando criança com muita facilidade, eu saía toda hora, pra mim era uma diversão. Eu ia na casa dos meus tios, que eram os lugares de segurança para mim, de referência, então eu podia ir na casa do meu tio, da minha avó. Só que eu ia à noite, estava dormindo, eu ia dormir. Criança naquela época eu dormia 8h30, 9 horas da noite, né? Na minha época. Pai e mãe botavam para dormir e tinha que dormir. Então, 10 ou 9 horas, estavam acordados, 10 horas eu estava na casa deles. Eu sabia o que estava acontecendo. E aí eu chegava no final de semana na casa dos meus avós ou dos meus tios e falava assim, ó, bom, a senhora fez broa. Fez broa ontem com goiabada. Ela, não fiz. Assim, fez. Você fez e botou aquele paninho xadrez em cima e escondeu dentro do armário. Aí eles ficavam assustados com isso, né? Ou então eu ia na casa dos meus tios, e eles brigando, assim, eu ficava tentando conversar. Falava, poxa, o meu tio brigou com a minha tia, falando com a minha mãe. Ela falou, como é que você sabe disso? Brigou ontem. Aí minha mãe começou a me bater. Falei, para com essa história, menina. Pá, tá inventando coisa de maluco. Só que não era, eu chorava, mas assim, como não tinha como falar que era verdade. Então eu achava que eu tava ficando maluco. Você acredita? Todo mundo fala assim, maluco, maluco. E aí no dia seguinte a minha tia ligando pra minha mãe, a irmã dela. Ah, eu briguei com fulano ontem. Nossa, ele falou. Aí eles começaram já a ficar com perto. Aí eu era estranho. A primeira vez que ele me falou isso, me pegou de um jeito, porque eu falei pra ele assim, agora eu tô entendendo o que eu sinto.
E aí ele falou assim, cara, é muito bom achar alguém que consegue entender o que eu tô passando. Aí eu falei pra ele, mas você tentou já falar com as pessoas sobre isso? Aí tinha uma coisa que ele sempre falava, não, cara, não adianta falar. Ele também, apesar de tudo, ele era muito impaciente também. Ele não adianta falar para as pessoas, não adianta falar com as pessoas. E ele me tinha e eu tinha ele. E claro, ele tinha outras pessoas também próximas e pessoas fantásticas, né, que vocês estão conhecendo aqui do documentário. Inclusive, muitas a gente não conseguiu nem convidar pro documentário. Tantas pessoas que amavam o Lael, queriam o Lael bem, que amam ainda, que querem ele bem. Até pedir desculpa para essas pessoas, que não dá para colocar todo mundo aqui, né? Só tem um tempinho pra gente. E a gente acabou colocando as pessoas que estavam mais próximas de mim e dele, né? Não necessariamente da vida dele aqui no documentário. Vou tirar o áudio depois. Mostra a celebridade, a celebridade O problema todo é que você tá com áudio. Se você deixar ver, porque ele grava umas coisas nossas sinistras. É verdade, Conversas, tá? mas antes de publicar o vídeo. Ah, é. Absurdo. Confia em mim, não? Às Olha, vezes a gente pronto. desconfia até em isso. Ah, isso dá pra entender. Tá vendo? Não, e você mesmo eu entendo. Ele fala, eu falo, eu concordo. Ele fala, mas por quê? Por que você concorda? O que deveria? Parece mulher ciumenta. Não tô desmentindo você, não. Tô desmentindo você, não. É muito bom. Rael, Como é que é, Léo? Muito bom. Na política, ele se candidatou, né? Só que na época era a época da pandemia. Nós trabalhamos, mas a gente não podia fazer reuniões, a gente não podia fazer isso, que não podia se reunir. E conseguiu bastante votos. Até para quem não saiu, não fomos em 4 bairros nenhum, porque ninguém... Né? Até a Aline, que é secretária de vocês, nós trabalhamos juntos, a gente não podia. E ele teve quase 700 votos aqui, e ele queria fazer muita coisa. É lixo, é isso. Era muitos projetos em um só, em uma pessoa só. Tinha uma cabeça do tamanho do mundo, né? Que, nossa senhora, outro projeto que aquele homem tinha naquela cabeça. Fez livros para criança, fazia teatro, trazia as crianças que pobres, que não tinham condições para vir, para ter educação, para saber um teatro, para sair da rua, entendeu? Conseguia a cesta básica para um e para outro. Ele sempre tentava ajudar em vários cantinhos, vários caminhos. Acho que ele parecia um povo. Fazia um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O Léo tinha isso, né? O nosso relacionamento é de mais do que irmão, né? Da mesma consciência mesmo, de eu sou você, você sou eu, e era assim que a gente se tratava. Agora a gente ainda está nesse processo. Ele do outro lado muito mais fácil do que eu, mas eu estou nesse processo de entendimento, né? Mais uma vez, desse pêndulo, como ele funciona, para a gente poder fazer as coisas acontecerem. E a gente vai fazer as coisas acontecerem. Então o Lael no dia a dia era incrível, incrível. Até as rabugices dele. Quem conviveu com ele sabe o que eu estou falando. Até as rabugices dele era engraçado. Quando ele pediu um prato de comida e vinha pouco, por exemplo. Nossa. E depois, para ele poder, acho que soltar um pouquinho do que ele passava pelas experiências, ele contava um pouquinho em teatro, com a gente brincando, com a gente fazendo isso. Então, ele contava muitas experiências que hoje em dia é que eu entendo. Tudo isso eu falo para você. Eu entendo pela educação consciencial, entender mais sobre isso. Então eu entendo que realmente ele tinha isso. Ele já tinha esses contatos, ele já era levado. E hoje em dia eu entendo que tudo que ele fazia realmente era porque ele vivia. Ele vivia isso tudo. Deixa eu fazer você. Nossa, aqui, cara.
Bristol. Bristol. Vamos ali cortar o cabelo no barbershop? Vamos lá cortar. Al Santos, é de Fábio Santos, tá, pessoal? Quer dizer, todos do Fábio Santos. Não é mais Santos agora. Erelim. Teve um momento que muitas pessoas que ele fez tudo por elas, dentro da companhia, por exemplo, abandonaram ele, viraram as costas para ele, traíram ele. E naquele momento eu lembro que eu falei para ele assim: cara, eu nunca vou te abandonar. Sempre vou estar do teu lado e eu nunca vou te dizer não. Porque uma coisa que ele abominava era ingratidão. E eu tenho muita gratidão por tudo assim que o Lael fez, que a gente fez junto. Porque chegou um determinado ponto, ele mesmo falava, né? Ele, não sou mais teu professor, agora a gente trabalha junto, tipo colega de trabalho. E aí a gente foi virando assim, irmãozão. Irmão, eu falo irmão porque a gente se protegia. Era uma relação de irmão mais velho que irmão mais novo, mas eu poderia dizer pai, por exemplo. Que era essa referência. E muitas coisas na minha vida, a minha referência de ser humano, de homem, de social, é o Lael, não é o meu pai. Apesar de eu amar meu pai. Mas a pessoa que eu escolhi me referenciar é o Lael. E é claro, tem a família dele, mas assim, a Márcia, a Claudinha, a Aline, o Ariel, que para mim assim, eu até brincava às vezes falando pro Lael que eu tenho muito orgulho do Ariel, porque ele é para mim essa continuidade do Lael na cidade, né? Então, claro, eu tenho um carinho enorme por Petrópolis. Eu aprendi a amar Petrópolis porque o Lael era, tipo, a minha cidade é a melhor, é maravilhosa. E, claro, conheci não só a cidade, mas como muitas pessoas que, para mim, são partes que não é só que represente o Lael, porque a minha relação com essas pessoas não é uma relação de espelhar o Lael, mas eu consegui me conectar com essas pessoas, independente, mesmo quando o Lael estava viajando, quando o Lael estava em outro projeto, essas pessoas sempre continuaram a ter a mesma importância, a mesma conexão comigo. Então, não era uma questão do estão comigo quando o Lael estava. Foi uma conquista durante esses anos todos. Eu falei do Egito, né? Eu vou contar uma do Egito que é muito boa. A gente fez um passeio lá para ver um templo. Então assim, a gente pegou era um barco, né? E esse barco andava no Nilo e parava em alguns lugares. Toda vez que parou, um passeio de 3 dias, né? Esse do barco. Então, cada vez que ele parava, tinha algum templo para visitar, alguma coisa assim. E teve um dia que o passeio saía de madrugada. A gente tinha que acordar às 4 horas da manhã. A gente acordou às 4 horas da manhã, fomos os primeiros assim, a sair do barco e tudo mais. E vamos lá pro templo, tava escuro. A gente não via a cidade direito e tudo mais. E aí tinha um monte de charrete esperando as pessoas do barco. Aí eu e ele entramos numa charrete e tudo mais, e aí o cavalo começou a andar com o cara e tudo mais, e o cavalo ia 2 por hora. E o nome do cavalo? Ferrari. O cavalo era o mais devagar que tinha. E ele foi reclamando do cavalo o caminho inteiro. Mas esse não era o mais engraçado. Não vai gravar essa porra não que você foi. Não, eu não. Eu ia contar pra vocês, não vou contar mais. Não vou poder contar. Então, ó. Fala que eu não posso gravar, então. Essa você não pode gravar. O engraçado é que enquanto a gente estava lá a 2 por hora na cidade, e a cidade, infelizmente, ia sendo uma cidade miserável, assim, uma pobreza, uma sujeira na rua, crianças, pessoas, realmente era muito triste o que a gente estava vendo. E ele começou a reparar que tinha muito forno de pão na rua. E as pessoas faziam pão na rua. E tirava do forno e colocava na calçada, colocava no chão o pão. O pão no chão da calçada. E ele falava assim, nossa, olha só, cara, imagina comer esse negócio. Que nojento. Coloca o negócio na rua, imagina rato, criança fazendo xixi, o cachorro indo lá e lambendo, não sei o que, a gente só dando, né? Eu só dando risada da cara dele, porque, né, eu já sabia onde isso ia chegar. What's in there, Mahmoud? This is a flour, Yeah. salt and water. So there's no yeast, there's nothing to leaven the bread yet. Yeah, not yet. Ah.
Here comes the yeast. Yes. What is that yeast? Natural yeast. That's what we call a sourdough bread, which is the oldest, the best way of making bread in the world. E a gente faz o passeio e tal, e na volta, de novo, o cavalo a 2 por hora, aquela coisa. E ele vê o pão de novo e começa a falar, cara, olha isso, não sei o que, olha lá, ninguém lava a mão pra fazer o pão. Ele tá buscando vigilância sanitária no Egito. Aí, cara, tava muito perto do barco e ele falou assim, cara, ainda bem que no barco o pão deve vir de um lugar decente, né? Cara, ele falou isso. A gente viu um monte de cara pegando esses pães que estavam no chão, passando um plástico e levando pro barco. Gente, o Lyle teve um chilique. Cara, eu não acredito, que nojo. Eu tô comendo esse pão faz 3 dias. Eu devo estar passando mal, porque daí o hipocondríaco baixava nele, né? Eu vou ter que tomar um remédio pro estômago, eu vou ter que tomar um remédio pro intestino, eu vou ter que tomar um remédio pra não sei o quê, pra não ter que... Eu chorava e dava risada. Ele assim, e você vai comer isso? Eu falei, claro que eu vou, cara. Ele assim, você é um porco, não acredito que você vai comer. Eu falei, não, você tá comendo há 3 dias. Gente, de chorar, de dar risada. E dali pra frente na viagem, ele não comeu mais o pão. Ele só foi comer o pão numa outra cidade que ele via a mulher fazendo, no hotel, que era realmente um forno preparado e tudo mais. Mas já tinha comido 3 dias o pão, não tinha acontecido nada. Mas a partir do momento que ele viu que o pão era feito no chão da rua, ele não comeu mais. E eu comia pra ele e falava assim, olha aqui, o que dá o gostinho pro pão, tá vendo essa maciez aqui? Então, é a sujeira da rua. Ai, gente, muito engraçado. Então, esses passeios com o Lael eram impagáveis, cara, impagáveis. Assim, tem muita história desse tipo pra contar dele. Esse era o Lael, assim, uma pessoa única mesmo, e que a gente precisa de mais Laéis na Terra, precisamos mesmo. Eu faço até uma meia-culpa, eu preciso ser mais Lael, sabe? Eu preciso aprender um pouco com ele. Inclusive tem história, né, que são histórias comprovadas, que nós estávamos todos sentados na sala do apartamento. Nisso deu um apagão. Só que o meu irmão sabia de tudo. O Lael sabia de tudo que tinha acontecido.